glorificará teu nome.
pois só teu nome, só teu nome, pois só teu nome é santo. Bom dia, irmãos queridos. Chegar à sua casa para estudar a Bíblia, estudar a Palavra de Deus, é um privilégio muito grande. Através da Igreja Batista de Jardim Santana, você tem tido esses momentos agradáveis na presença de Deus. Eu tenho, todas as semanas, chegado até você com alegria muito grande. Eu faço isso com uma satisfação muito grande, estudar a Bíblia com você, estudar a Bíblia com a sua família, com a Palavra de Deus com a sua família. E olha, irmãos queridos, nesses tempos em que nós estamos vivendo, nesses tempos em que nós, de dificuldade, de afastamento, distanciamento, pandemia, enfermidade, onde nós levantamos os nossos olhos e temos enxergado tantas dores, tantos sofrimentos. Todos os dias nós tomamos conhecimento de um conhecido nosso, e olha que é um conhecido nosso, isso sem levarmos em conta aqueles que nós não conhecemos, que não resistiu, não conseguiram dar continuidade com a vida. Sua vida foi cessada diante de uma enfermidade que tem assolado e destruído a vida das pessoas. E diante de tudo isso, não nos resta uma outra coisa do que não colocarmos Deus em primeiro lugar. Separarmos tempo para estudarmos a Bíblia, mas fazemos isso com alegria, irmãos e irmãs e amigos. Quando o pastor Eliakim chega até você, às vezes isso acontece ainda muito cedo da manhã. São tantas as atividades que nós temos e todas elas muito importantes para o ministério da palavra, o alimento espiritual, e nós precisamos fazer isso de uma forma bem feita. Os estudos precisam ser preparados. O culto que chega até você é um culto elaborado, um culto que se gasta muito tempo para que ele seja colocado disponível no canal, onde no dia certo, na hora certa, estará lá disponível. E olha que às vezes nós fazemos tudo, preparamos tudo, deixamos tudo separadinho, e diante de muitas atividades nós às vezes esquecemos, não lembramos de fazer que na hora certa você tenha o link. É verdade, e eu quero já lembrar para você nesse momento, quando isso acontecer, que o pastor Eliakim esquecer de mandar o link para vocês. Na verdade, às vezes nem é um esquecimento, é outra coisa que estou fazendo, e às vezes, principalmente no domingo, é bastante corrido, enquanto nós preparamos situações, saímos da igreja, vamos para o culto presencial, e a gente fala, olha, quando eu chegar na igreja, eu passo o link para os irmãos, mas quando nós chegamos na igreja tem coisas para fazer, e às vezes nós nem sempre conseguimos passar o link para todos vocês. Olha,
Quando isso acontecer, você não precisa ficar sem o culto. O culto, com certeza, eu preparei e já está no canal. Ele já está no YouTube. É só você digitar no YouTube, digitar Igreja Batista em Jardim Santana. E quando você faz isso, você tem acesso a todos os estudos, todas as mensagens, todas as pregações e principalmente as pregações do dia. Está lá no YouTube. Mesmo você não recebendo o link, tá? Esta é apenas uma ferramenta e uma facilidade para você. Quando isso não acontece, você não precisa ficar sem o culto. O culto está à disposição no canal. Entre no canal da Igreja Batista em Jardim Santana. E você chegando, Igreja Batista em Jardim Santana no YouTube, está lá direitinho, tá? Para você não perder. Eu estou dando, inclusive, essa palavra, tá? Eu estou dando essa palavra em relação ao domingo passado. Vocês perceberam que no domingo passado foi muito corrido para nós. Nós tínhamos uma atividade especial na igreja, estávamos recebendo visitantes, né? Estávamos recebendo visitantes, pregadores de fora. Então, isso tínhamos entrada de vídeo durante o culto. Então tudo isso acaba nos deixando com um foco, né? E você não recebeu na hora certa, no momento, às 18h30, você não recebeu o link, mas eu pude perceber que muitos irmãos foram sim no YouTube e assistiram e cultuaram ao Senhor, né? Lógico que depois do culto eu passei o link para vocês, um culto missionário. Nós estávamos preparando a igreja para o culto missionário do próximo domingo. Domingo vai ser um dia maravilhoso, como tem sido os domingos da Igreja Batista em Jardim Santana. Mesmo nesses tempos em que nós estamos vivendo tão difíceis, este ano de 2021, assumimos compromissos com Deus de não deixarmos que as atividades da igreja possam ficar parada. Nós, tanto em cultos presenciais, com um número, ainda que seja com um número extremamente reduzido, né? Porque nós temos que seguir o protocolo, mesmo sendo dessa natureza, nós chegamos também até todos vocês, através do culto, das lives e dos cultos gravados, tanto os cultos como os estudos da semana. Nós temos feito isso com muita alegria, muito contentamento. Eu estou iniciando hoje o culto, dando esta palavra, não é para fazer justificação de nenhum erro que nós cometemos, às vezes, em relação aos cultos não chegar, você procurar e não ter à sua disposição. Eu estou dando essa palavra para encaminhar você e dizer que você não precisa ficar sem o culto no domingo ou na semana. Está lá no canal. Entre, é só um trabalhinho maior no seu celular, mas você consegue fazer isso. Isso não significa que o pastor Eliakim não está dizendo aqui que não vai mandar o link para você. Sim, é com muito prazer que eu faço isso, eu gasto tempo para fazer isso, porque eu não mando o link, não é só não só para o grupo da igreja, né? Hoje nós temos um grupo muito grande de pessoas que nos acompanham, né? E que eles não têm acesso ao grupo restrito da nossa igreja, e que eu tenho que mandar todos esses links para cada um deles. E tem sido um privilégio ter a resposta, ter a palavra de retorno, deles estarem sendo abençoados. Irmãos queridos, vocês não têm ideia da quantidade de pessoas que têm nos acompanhado e têm participado conosco nos cultos da nossa igreja. Vamos orar ao Pai Celeste depois hoje desta
palavra com você. Então, bom, a gente quebra um pouquinho paradigma, né? Quebra um pouquinho aí aquilo que a gente faz todos os dias, com uma palavra diferente, com uma orientação diferente. O propósito do culto também é isto, né? Termos esses momentos de conversa, de esclarecimento, de comunhão e conversar um pouquinho com você. É verdade que você está mais me ouvindo, né? E eu louvo a Deus pela sua vida e pela vida da sua família. Deixa eu colocar a sua família agora diante do Senhor nessa terça-feira, a semana aí iniciando, começando a semana, e é maravilhoso fazer isso. Oremos. Pai querido, Deus de excelsa bondade, eu quero te agradecer, Senhor, a bênção, o privilégio de logo nesse momento tão especial estarmos aqui, ó Deus, preparando, ó Deus, junto com os nossos irmãos para cultuarmos a Ti. Abençoe essa família, ó Deus, abençoe cada um dos Teus filhos, que esta hora que foi separado da noite para o estudo bíblico seja um momento muito especial, onde nós desligamos, ó Deus, a nossa atenção de outras coisas. Nós desligamos aparelhos como a televisão e tantas outras coisas em outras programações e ligamos, ó Deus, esse mesmo aparelho neste culto, neste momento tão especial. Momento esse que nós marcamos com o Senhor para ouvirmos a Tua voz. O Senhor fala e nós ouvimos. O Senhor fala e nós temos a Tua palavra nas nossas mãos, para que nós possamos nos alimentar espiritualmente. Nós queremos fazer isso com muita alegria, Senhor, Pai querido. Louvado seja o Teu nome. E queremos pedir agora também, ó Deus, por todas as famílias da Tua igreja. Famílias que têm recebido a Tua palavra, têm se alimentado com a Tua palavra. E isso nos tranquiliza, Senhor. Nesses tempos em que o cuidado precisamos ter, no sentido de contato, ó Deus, não porque nós somos incrédulos, mas é exatamente porque nós cremos, porque nós acreditamos, entendemos que a nossa parte precisa ser feita, porque o Senhor tem sido bondoso, o Senhor tem cuidado de nós. Quando o Senhor falou para o seu povo recolher, entrar nas suas casas e passar o sangue do Cordeiro nos umbrais das portas, a função era que esse recolhimento pudesse preservar a vida. O anjo da morte não passaria naquela casa. Ó, Pai querido, permita que o Teu povo tenha feito isso, esteja fazendo isso também, ó Deus. Ao estarem em suas casas, Senhor, estejam sobre a proteção do Senhor, sobre os cuidados do Senhor, onde ali haverá vida, onde ali haverá a cura, onde ali haverá, Pai querido, uma visão da vida muito mais extensa, ó Deus, do que apenas alguns anos aqui nesta terra. Porque o Senhor nos concedeu o privilégio de termos também uma vida eterna em Cristo Jesus. Abençoe essa família, ó Deus. Que o anjo do Senhor acampe ao redor deles e proteja-os e os guarde-os. E que o Teu Santo Espírito derrame graça e bênção sobre a vida de cada uma dessas famílias. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Queridos irmãos, que nós podemos fazer isso, né? Nós podemos conversar com Deus. Nós podemos falar com o Senhor de uma forma muito especial. Vamos separar um tempinho, nós iniciamos o culto louvando a Deus,
glorificando ao Senhor. A música antes da minha palavra inicial foi uma música que preparasse o seu coração para este momento, e vamos para essa segunda música no culto dessa noite. Deixa Deus falar também através da música ao seu coração, e eu sei que o Senhor já está fazendo isso. Esses momentos são momentos preparados para abençoar a sua vida e a vida da sua família. Aleluia. Nenhuma das boas palavras que o Senhor liberou caíram por terra. Todas se cumpriram, Simone. Amém. Amém. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim, e os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudastes, tu és fiel. Aleluias. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim, e os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu amor. Posso até chorar, Mas a alegria vem, mas a alegria vem de manhã.
ouvirmos a palavra de Deus, nós orarmos ao Senhor, conversarmos com Deus, darmos orientações para a sua família, para você, mas também abrir a nossa boca e louvar ao Senhor com música tão bonita, tão inspirativa como esta que você cantou, você glorificou a Deus. Louvado seja ao Senhor por isso. Então agora sim, nós iremos para momento de estudo da Palavra de Deus. Olha que coisa maravilhosa, e eu vou pedir nessa noite que você esteja com a sua Bíblia, Palavra de Deus. É bom ter a Bíblia ali à nossa disposição, na nossa mão. Isso, pega a sua Bíblia. Tanto a velha Bíblia de papel, né? Os 66 livros aí, esta biblioteca na sua mão, ou você pode usar a tecnologia, as facilidades da tecnologia e acessar a Bíblia aí no seu celular, no seu smartphone, no seu iPad, não importa como você vai fazer isto, mas o importante é que você tenha a Bíblia à sua disposição para você ler. E hoje nós vamos escolher o profeta Miqueias. O livro de Miqueias, velho, do Antigo Testamento, e estaremos vendo o capítulo de número 7. Miqueias, capítulo de número 7. Vamos olhar aí hoje, nesse tempo pequeno que nós temos, o versículo 7 até o versículo de número 9, como texto áureo, a mensagem principal que nós queremos passar, e também, lógico, vendo outros textos bíblicos que jogam luz sobre aquele que nós estamos falando para uma melhor compreensão, para um melhor entendimento. Então, abra aí a sua Bíblia em Miqueias, capítulo 7, porque hoje, à luz desse texto sagrado, nós iremos falar sobre o tema Espírito quebrantado é o que Deus deseja. E olha, irmãos queridos, um tema, além de ser um tema relevante, é um tema muito apropriado para o momento em que nós vivemos, o momento em que nós estamos passando. E dentro desse tema, o espírito quebrantado é o que Deus deseja. E para que isso aconteça, é preciso de um quebrantamento com coragem. Não dá para passarmos por quebrantamento sem coragem. Ninguém pode se quebrantar diante de Deus se for um covarde. Os covardes fogem. Os covardes não conseguem levar em frente algo que precisa ser feito e que tem um preço para ser pago. Existe um sacrifício. E quebrantamento precisa de sacrifício, precisa de coragem. E agora eu vou pedir a você para ir para o texto, você já abriu a Bíblia, né? Miqueias 7, a partir do versículo de número 7, a palavra de Deus diz assim, vamos ler esse texto, que é o texto principal para o nosso estudo de hoje. Quanto a mim, olha o que o texto diz, quanto a mim, busco o Senhor e espero confiadamente que Deus me salve. Certamente meu Deus me ouvirá. Não se alegrem os meus adversários, pois mesmo que eu caia, voltarei a me levantar. Ainda que eu esteja em escuridão, o Senhor será a minha luz.
serei paciente enquanto o Senhor me corrige. Depois disso, ele defenderá minha causa e fará o que é direito. O Senhor me levará para a luz e verei a sua justiça. Louvado seja Deus por essa palavra. Esta palavra de Deus para nós nesta noite, neste estudo que estaremos gastando aqui alguns minutos com a reflexão desse texto maravilhoso que nos leva a refletirmos sobre o que Deus deseja, o que Deus quer, a vontade de Deus para a minha vida, a vontade de Deus para a sua vida. E aqui, segundo este texto sagrado, a vontade de Deus é que nós tenhamos um quebrantamento. Que sejamos quebrantados diante de Deus. A palavra quebrantamento tem muito a ver com sinceridade, tem muito a ver com o que é correto, o que é certo, o que precisa ser feito para atingir um propósito maior. E esse propósito maior dentro de um conceito do projeto de Deus para a nossa vida. Não é o meu projeto. Não é a minha vontade, é a vontade de Deus. E isto é muito mais importante do que qualquer coisa. Então, olhando aqui para Miqueias, você aí acompanhando também na sua Bíblia esse texto sagrado, nós observamos aqui que quebrantamento aparece também aí no texto sagrado a palavra contrição. A palavra quebrantamento é mais fácil do nosso vocabulário do dia a dia de entendermos. Nós usamos muito isto, nós usamos muito essa palavra é conhecida, a palavra quebrantamento. Mas essa segunda palavra que eu estou colocando para você, ela não é desconhecida, mas nós não usamos tanto esta palavra no nosso dia a dia. Contrição. O que é isso? O que é contrição que o texto sagrado está dizendo? A palavra contrição nada mais é do que sentimento de arrependimento que produz a gratidão a Deus pelo perdão que ele concede aos nossos pecados. Isso é contrição. Olha só, agora fica mais fácil, quando usarmos a palavra contrição, você entender do que nós estamos falando. Então, nós estamos falando do sentimento de arrependimento. Sentimento esse de arrependimento em que eu, com os meus lábios, confesso diante de Deus a minha situação e como resposta disto, como condição do meu espírito e da minha alma, há uma gratidão muito grande a Deus, porque o Senhor perdoa os meus pecados, porque o Senhor me concede o perdão. Tudo o que nós pedirmos com fé, crendo, nós recebemos. E entre este receber, é importante que nós saibamos que precisamos do perdão contínuo de Deus por causa das nossas limitações, das nossas fraquezas. Fraquezas em todas as áreas. Tanto fraquezas físicas, da saúde física, como nós precisamos de Deus para cuidar da nossa saúde física, para nos mantermos vivos. E como nós precisamos de Deus para Ele cuidar da nossa saúde espiritual. E é o que nós estamos fazendo agora, nesse momento, às terças-feiras. Nesse horário, eu tenho chegado à sua casa para conversarmos sobre esse tema, sobre esta necessidade que nós temos de nos cuidarmos da nossa vida espiritual, assim como nós nos cuidamos da vida
do nosso corpo, da nossa vida física. É importante nós atentarmos aquilo que Deus tem para nós. Então vamos pensar essa questão de como continuamente nós possamos usufruir e termos força, coragem de pedir perdão, de buscarmos o arrependimento, como diz aqui o texto sagrado. E quando nós pensamos em arrependimento, outra maneira de descrevermos esta mensagem do profeta Miqueias seria dizer que a mensagem é porque a graça de Cristo nos justifica e lança para longe do pecado e nos leva a nos aproximarmos de Deus. Olha só que coisa maravilhosa nós podemos fazer quando nós buscamos o arrependimento. O arrependimento nos joga longe do pecado e nos coloca perto de Deus. Esta é a proposta de Deus para nós. Eu quero estar com você. Eu quero sempre estar pertinho de você durante todos os momentos da sua vida, mas para isto nós precisamos resolver situações que podem nos afastar de Deus. E o pecado nos afasta de Deus. As más ações nos afastam de Deus. A desobediência nos afasta de Deus. O endurecimento do coração nos afasta de Deus. A falta de amor ao próximo nos afasta de Deus. Mas a comunhão com os nossos irmãos, a comunhão com Deus, esse relacionamento com Deus nos conduz bem perto dele. E nós nos tornamos amigos. Enxergamos estas coisas aqui. Olha aí o versículo de número 9 que nós lemos. E quando nós olhamos aí para o versículo de número 9, aliás, esse é um versículo maravilhoso, incrível, esse texto sagrado da palavra de Deus, para nós entendermos e compreendermos o propósito do estudo desta noite. Quando nós estamos falando sobre o espírito de quebrantamento, nos quebrantarmos diante do Senhor, deixar que as lágrimas em muitos momentos rolem nas nossas faces com um propósito de quebrantamento diante do Senhor. E o quebrantamento nos leva a um arrependimento verdadeiro. É importante nós estarmos atentos àquilo que a palavra de Deus tem colocado para nós. Agora, olhe para a parte B deste versículo de número 9, do versículo de número 9 do texto que nós lemos, e quando o texto sagrado diz assim: depois disso o quê? A disciplina. Depois de sermos disciplinados, corrigidos por Deus, Ele nos ensinou a fazer o que é correto. O ensino do que é correto é uma correção, é uma disciplina. Você não vai fazer isso mais. Lembra de Jesus ter acolhido a mulher samaritana? Ter acolhido a mulher e depois de todo mundo querer tirar a sua vida porque ela tinha cometido pecado, e a lei dizia que se qualquer mulher que cometesse aquele tipo de pecado deveria ser apedrejada, deveria morrer apedrejada, para dar exemplo diante de tudo e de todos. Todo mundo estava preparado ali para matar a mulher, e Jesus estava lá presente. E Jesus faz uma intervenção, não dizendo que não deveria matar a mulher, porque a lei dizia que tinha que ser assim, e lei é para ser cumprido. Mas Jesus chega e diz o seguinte: tá certo, pode atirar a pedra, só
que tem uma condição. Vai atirar a pedra, o primeiro a atirar a pedra é aquele que não comete pecado, aquele que não cometeu pecado, aquele que não tem nenhum pecado. Se você não tem nenhum pecado, atire a primeira pedra e cumpra a lei. Olha que coisa maravilhosa Jesus faz. E diante dessa palavra de Jesus Cristo, ninguém se atreveu a fazer isto. E todos foram embora. E ficou só Jesus e a mulher. Que privilégio grande daquela mulher. De um outro lado, imagina o que passava no coração daquela mulher diante da palavra de Jesus. Se todos os seus acusadores não tiveram a coragem de lhe lançar a pedra diante da palavra de Jesus, o único que não tinha pecado, e Jesus falou que aquele que não tem pecado pode lançar a pedra, a mulher imediatamente pensou: este justo não tem pecado, e ele ficou para tirar a minha vida. E Jesus Cristo olha para ela, manda ela levantar o rosto. Até então estava ali quebrantada, estava ali chorando, estava ali suplicando pela vida. E Jesus fala: cadê o pessoal que ia matar você? Foram embora. E Jesus chega e fala: fica tranquila, eu também não vou te matar. Muito pelo contrário. Diante do que eu estou vendo, eu vou perdoar os seus pecados. E aí ele entra com a correção. Falei tudo isso por causa da palavra que eu usei aqui, a palavra correção, a palavra disciplina. E ela é disciplinada. Como assim, Senhor? Você está perdoado com uma única condição. Você vai e não pratique novamente o que você praticou. Correção. A disciplina veio neste momento em que Jesus ensinava a essa mulher, e é assim, queridos irmãos, que o Senhor faz, faz em relação à nossa vida. O que é tão notável aqui nesse texto, neste versículo, que nós observamos que existe no texto uma justa indignação de Deus. Deus fica indignado diante do pecado. Em nenhum momento da Bíblia nós vamos ver Jesus Cristo passando a mão sobre o pecado. Muito pelo contrário, ele quer erradicar, ele quer tirar, ele quer acabar com o pecado que destrói a nossa vida. Ele tem indignação. O perfeito, o santo, o puro, o justo não combina com o pecado. Não existe alegria em pecado. E diante da indignação que o texto coloca, a forma com que ele olha para o pecado, e ele faz uma diferença: olhar para o pecado e olhar para o ser humano. São dois olhares diferentes. Para o pecado, um olhar de indignação. Para o ser humano, um olhar de amor, um olhar de cuidado. E a gente vê no texto esta graciosa justificação diante de uma correção santa, produzindo uma graça perdoadora. Portanto, a mensagem e o estudo de hoje, nós vamos manter juntas, nós vamos sempre procurar olhar de forma juntas essa indignação de Deus contra o pecado e esta graça maravilhosa do olhar de Deus para o pecador. Eles estão juntos, não estão separados, um não anula o outro. O Senhor consegue tirar o pecado e nos preservarmos com vida, nos dar a vida que nós temos em Cristo Jesus, o nosso Senhor.
Paulo, escrevendo em 2 Coríntios, capítulo 7, e versículo de número 10, o texto sagrado de 2 Coríntios 7 e versículo 10 diz assim: porque a tristeza que é da vontade de Deus conduz ao arrependimento e resulta em salvação. Olha só o que o texto diz: porque a tristeza que é da vontade de Deus conduz ao arrependimento e resulta em salvação. E o texto continua dizendo: não é uma tristeza que causa remorso, mas a tristeza do mundo resulta em morte. A tristeza do mundo resulta em morte, traz remorso. Vocês percebem a quantidade de gente que tira a sua própria vida por remorso. E nós carregamos a cruz. E nós enfrentamos. Nós reconhecemos o nosso pecado e pedimos perdão ao nosso Deus. Nesse texto você pode notar que Paulo, ele fala que há dois tipos de tristeza. Uma tristeza que mata, olha só, a tristeza do mundo, e a tristeza que salva, que nos leva a buscarmos o perdão em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E nesse texto que nós lemos, Miqueias 7, do versículo 7 ao versículo 9, nos revela esta verdade de uma forma maravilhosa. Olha só aí, mais uma vez, o texto de Miqueias. Você que está aí com a sua Bíblia aberta no livro de Miqueias, nós estamos fazendo esta introdução do estudo de hoje, trazendo informações para esclarecer o texto e, ao mesmo tempo, fazer uma aplicação desse texto para o nosso tempo, para as nossas vidas, para o momento em que nós estamos vivendo. E olhamos para o texto de Miqueias 7, do versículo 7 ao versículo de número 9, e encontramos essas palavras maravilhosas que devem ficar gravadas no seu coração. E quando nós repetimos o texto novamente, não é porque nós não temos muito material para passar para você, não. Quando repetimos o texto é para termos certeza que esta palavra, que é mais importante do que qualquer argumento, qualquer comentário que possamos fazer, porque é esta que é a palavra de Deus, fique gravada no seu coração. Fique aí no seu coração para você ruminar aos poucos e degustando e mastigando isto, sem pressa, sem correria. E é importante observar isto. Olha aí o texto de Miqueias 7, Ana, volte aí ao texto de Miqueias. E ele inicia dizendo assim: quanto a mim. Olha que coisa extraordinária nós temos aqui nesse texto sagrado. Quando ele chega para você e faz você lembrar que a questão é cuidado com você, cuidado com a sua vida. Tome cuidado, cuide agora de você. Você precisa se cuidar. Às vezes você tem dado muita atenção para os outros, que é justo, certo, correto, cuidar do próximo, amar o próximo, mas esse amor ao próximo só vai ter resultado se você cuidar da sua vida, se você ter um relacionamento perfeito com o seu Deus, para você receber do seu Deus o que é para ser dividido com os outros, para que você se transforme nas mãos de Deus um instrumento de bênção, para que você seja um abençoador
e fazer isto com uma convicção de que esta é uma realidade para a sua vida. Por isso, o profeta começa dizendo exatamente assim: quanto a mim, busco o Senhor e espero confiadamente de que Deus me salva, de que Deus me concede esta salvação, de que essa salvação é uma realidade para a minha vida. Sendo então uma realidade para a minha vida, eu vou passar isto para outras pessoas com muita alegria. E quando ele faz, ele transmite, ele declara esta certeza, ele continua dizendo, porque certamente, é o texto sagrado que está dizendo, certamente meu Deus me ouvirá. Neste exato momento que nós estamos cultuando a Deus, precisamos ter essa certeza, a certeza de que Deus está nos ouvindo, de que Deus está atento ao nosso coração e à nossa mente. E depois, olhando para aqueles que nos cercam, aqueles que estão próximos de nós e que às vezes não dão atenção à palavra de Deus, não dão atenção a essa vida de comunhão, de relacionamento profundo com Deus. Ele chega e diz no versículo 8, ele chega e diz: não se alegrem os meus adversários. Talvez aí na sua Bíblia está meus inimigos. Pois, mesmo que vocês armem uma cilada contra mim, puxe o meu tapete, o texto sagrado está dizendo exatamente, mesmo que eu caia, eu vou voltar a levantar. Porque eu tenho a convicção que a mão de Deus está estendida e segura a minha mão e me coloca de pé novamente. Me coloca de pé novamente. É isso que o Senhor faz. É o texto que está dizendo. E ainda que vocês provoquem um blackout na minha vida, para que eu perca a noção de onde eu estou, para onde estou indo, o Senhor acenderá a luz na minha vida, porque o Senhor é a minha luz. O Senhor é a minha luz e novamente eu vejo claramente o caminho me conduzindo e me levando à presença do Altíssimo. Louvado seja Deus. Queridos irmãos, nós vamos dividir esse texto de Miqueias que acabo de ler para você de uma forma explicativa, capítulo 7, do versículo 7 ao versículo de número 9, eu vou dividir, vou quebrar aqui esse texto sagrado em 4 partes, para entendermos essa questão do quebrantamento, entendermos essa questão de nos quebrarmos diante do Senhor, para que Ele trabalhe na nossa vida. Nós vamos dividir em 4 partes. E é lógico que essas 4 partes vai ficar para o próximo estudo. Que pena, né? Mas vai ficar para o próximo estudo. No próximo estudo, você já sabe que nós vamos voltar a Miqueias 7, do versículo 7 a versículo de número 9, porque existe 4 pilares fundamental para o quebrantamento que eu não quero fazer isso correndo, eu não quero resumir muito essa questão, porque ela é importantíssima para a nossa reflexão mais profunda sobre esse assunto nesses tempos difíceis e complicados que nós estamos vivendo. Que Deus, nesta noite, abençoe essa introdução do estudo sobre o quebrantamento
da nossa vida, sobre a busca do perdão, sobre o deixarmos Deus nos disciplinar e nos ensinar, andar conosco e nós andarmos com Ele e buscarmos essa comunhão perfeita que é a vontade de Deus, para essa intimidade aumentar cada vez mais. Próxima terça-feira voltaremos a trabalhar esses 4 pilares que nos dará sustentação e uma compreensão maior desse tema. Feche os seus olhos e vamos orar ao Pai Celeste. Senhor Deus, eu te agradeço, Senhor, pela tua bondade, pela tua misericórdia. Eu agradeço, Senhor, porque esse tempo que passamos aqui juntos, ó Deus, foi um tempo precioso, maravilhoso. Continue falando ao nosso coração, ó Deus, e ficarmos na expectativa, Pai querido, de, ao concluirmos esse estudo, aumentar a maturidade no nosso relacionamento com o Senhor, que é perfeito e que tanto precisamos do Senhor. Cuide, Senhor, desta família, cuide dos nossos amigos e que a tua palavra possa ficar gravada no nosso coração. Muito obrigado, Senhor, por esse tempo precioso que passamos com os nossos irmãos e amigos e o privilégio de chegar à sua casa com o ensino da palavra. Por isso, nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, que você tenha uma semana abençoada. E eu sei que isso acontecerá porque o Senhor estará com você na sua vida e você vai estar atento ao que o Senhor tem falado. E nós iremos encerrar este culto ouvindo, nos deliciando em mais uma linda música para completar esse tempo que passamos na presença de Deus, terminar o culto louvando e bendizendo o nome do Senhor. Até a próxima terça-feira, quando nós estaremos concluindo esse estudo. Não perca, não esqueça desta conclusão que vai abençoar todos nós. Até a próxima oportunidade, irmãos. Que Deus nos abençoe. Estão preparados, guiá-los cabe a nós. Deus da colheita vem me iluminar. Servos precisas, servo eu serei. Enche-me com teu Espírito e o coração com amor. Deus da colheita, Jerusalém chegou certo homem carregando uma cruz. Multidões queriam ver o homem condenado a morrer. Pela via dolorosa que é a estrada do horror, qual ovelha veio Cristo, em Senhor.
via dolorosa, meu Jesus sofreu assim. Jesus se entregou, mostrou o seu amor, morreu numa cruz em Jerusalém. Pela via dolorosa, que é a estrada do horror, qual ovelha veio Cristo Rei Senhor, e Ele foi quem escolheu dar a vida por ti e por mim. Pela via dolorosa, meu Jesus sofreu assim.